Bom dia, meus queridos. Nunca perca a fé e a esperança, pois elas te dão a força necessária para vencer. Nosso tema de hoje: Deus é suficiente. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Filipenses 3:8. Mastenbaum era um bem-sucedido pastor. Discreto, estudioso, independente, sonhava em ser um professor de teologia. Nos tempos de estudante, pensara em estudar matemática, astrofísica e filosofia, mas, sentindo o chamado divino, acabou indo para o seminário. Poderia ser um pastor de igreja por toda a vida, mas o grande sonho era se tornar professor. Admirava vários mestres e queria ser como um deles. Naquele tempo, o candidato a uma vaga de professor de teologia não enviava o currículo, costume que se tornou comum em diversas instituições. Por isso, Master foi devorando livros e se preparando o quanto pôde, mas não expressava seu desejo. Enquanto o sonho não se realizava, orava a respeito. Finalmente, veio a grande certeza interior de que Deus abriria as portas. Certo dia, um importante professor perguntou se ele não gostaria de fazer um doutorado no exterior para atuar na área de teologia. Era a resposta divina às suas orações. Deus é bom, Deus é grande, Deus é fiel. Ele vibrou. Conviver com grandes mestres, estudar os grandes teólogos, pensar sobre Deus, era tudo o que ele queria. O dia da reunião da comissão que efetuaria o chamado chegou. Ele sabia que seu nome seria considerado. Acreditava que daria certo. Contudo, as coisas foram em outra direção. Alguém, propagando uma lenda urbana, disse que ele tinha um viés liberal. Resultado, rótulo injusto, veto, decepção. Masten ficou triste ao extremo com a notícia. Sentimento de rejeição, incompetência, desilusão, estava perplexo. Então, era assim que se sentiam as pessoas que sofriam uma grande decepção. Porém, Deus tem maneiras de curar as feridas dos desiludidos. Masten começou a processar o desapontamento no longo silêncio interior. Deixou com Deus a justiça, examinou o coração para ver por que queria tanto ser professor. Buscou outros interesses. Devagar, percebeu que a vida não é só teologia. Na verdade, Deus descobriu que há algo infinitamente mais recompensador do que a teologia: o próprio Deus. Sim, ele perdeu a teologia, mas ganhou Deus, e a teologia perdeu um doutor, mas Deus ganhou um adorador mais vibrante. Com o coração em paz, pois havia perdido a única coisa que o separava de Deus, pude dizer como o apóstolo Paulo: perdi todas as coisas por amor a Cristo. Masten pegou seu diário e escreveu: Deus é suficiente. Sorriu. O ex-futuro teólogo havia feito uma descoberta teológica. Meus queridos amigos, quem descobre que Deus é suficiente e que Cristo é tudo, não precisa nem mesmo da teologia para ser feliz. Reflita sobre isto nesta manhã. Que o Senhor te abençoe. Tenha um excelente dia. Até mais. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11.